Para nós continuarmos a leitura, a partir do versículo 33, os meus irmãos vão deixar a Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E eu preciso relembrar que o relato da segunda prisão dos apóstolos teve início no versículo 17 desse capítulo. Atos, capítulo 5, versículo 17. É aqui que nós temos o início do relato da segunda prisão dos apóstolos. Ocorre que desta segunda prisão, desta vez, todos os apóstolos, não apenas Pedro e João, foram presos. É o que se pode concluir do versículo 18. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Vai me acompanhando, por favor. Também, diferentemente do que ocorreu na primeira prisão, os apóstolos agora não chegaram a passar a noite no cárcere. Os versículos 19 e 20 dizem que um anjo do Senhor os libertou e, inclusive, lhes deu uma ordem no sentido de que eles deveriam proclamar em Jerusalém as palavras desta vida. Vocês estão lembrados? É o que está nos versículos 19 e 20. Na manhã seguinte, logo cedo, os apóstolos já estavam ensinando ao povo no templo, segundo o versículo 21, e enquanto isso, os líderes dos judeus, os membros do Sinédrio, receberam duas notícias desagradáveis, não é? A primeira foi a respeito do estranho acontecimento de os guardas terem encontrado o cárcere com portas fechadas, as sentinelas nos seus devidos lugares, mas sem apóstolo. Isso está nos versículos 22, 23 e 24 do capítulo 5. Me acompanhem, por favor. A segunda notícia veio logo em seguida. O versículo 25 diz que, enquanto isso, chega a notícia de que alguém viu os apóstolos, onde? No templo. Fazendo o quê? Ensinando o povo. Isso está no versículo 25. Foi nesse momento que o sumo sacerdote e os saduceus, indignados com a popularidade dos apóstolos, mandaram prendê-los, os trouxeram, os apresentaram ao Sinédrio, conforme versículos 26 e 27, você pode me acompanhar, e nesse momento as autoridades acusam os apóstolos duplamente. Primeiro, de desobedecerem a ordem de não ensinar ao povo. Segundo, eles são acusados de estarem imputando àquelas autoridades a culpa pela crucificação de Jesus. Isso está no versículo 28 do capítulo 5. Então Pedro, falando como porta-voz dos apóstolos, reitera que eles estão, meus irmãos, sob o dever de obedecer a Deus. Versículo 29, não é? Eles estão sob o dever de obedecer a Deus. E ainda Pedro reafirma, falando como porta-voz do colégio apostólico, que sim, as autoridades judaicas mataram a Jesus. Versículo 30. A quem vós matastes? A quem vós matastes? Versículo 30. Mas não só. Os apóstolos aproveitaram a oportunidade para testemunhar de Jesus. Esse testemunho está nos versículos 30 e 31, os meus irmãos podem conferir, e eles afirmam que com eles também testemunha o Espírito Santo, o outro consolador que Deus enviou aos crentes. O versículo 32 do capítulo 5 diz assim: ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Essa declaração dos apóstolos quanto à presença do testemunho do Espírito Santo, corroborando o testemunho deles, ecoa, recorda uma promessa de Jesus. Jesus havia dito, ali no sermão do cenáculo, quando ele já estava a caminho do Getsêmani e da cruz, o seguinte, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede,
esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Isso está em João capítulo 15, versículos 26 e 27. Então você percebe que os apóstolos estão testemunhando e, ao lado dos apóstolos, com eles, fortalecendo-os, confirmando-os, enchendo-os de poder, de vida. O Espírito Santo está com eles, fazendo o seu trabalho. Isto é apenas o cumprimento de uma promessa de Jesus. E foi aqui que nós paramos. Vocês se recordam? Muito bem. Na sequência, aí sim nós chegamos em nossa passagem, e nela nós vamos encontrar basicamente 3 coisas. Prestem atenção nisso. Ó. Primeiro, os meus irmãos vão encontrar a reação imediata dos membros do Sinédrio. Isso em resposta ao testemunho apostólico. Isso está no versículo 33. Como é que o Sinédrio reagiu? Vamos ver no verso 33. Em segundo lugar, o texto vai caminhando no sentido de registrar uma indispensável participação de Gamaliel. E aqui nos versículos 34 a 39 nós temos então o registro do parecer de Gamaliel. Me acompanhe, por favor. Por fim, nos versículos 40 a 42, o texto termina dizendo qual foi o resultado da audiência e quais foram as ações subsequentes dos apóstolos. Qual foi o resultado de tudo aquilo? Lucas nos dirá. E é desta maneira que nós vamos abordar a nossa passagem. Primeiro, qual foi a reação do Sinédrio ante o testemunho dos apóstolos. Segundo, o registro, vamos dar uma olhada no registro do parecer de Gamaliel. E por fim, vamos ver qual foi o resultado de tudo isso e o que os apóstolos fizeram depois desta audiência. Vamos ver, inclusive, qual foi a sentença imposta sobre eles, a execução dessa sentença e o resultado de tudo isso. Eu quero saber se vocês estão comigo. Amém? Não tem ninguém dormindo, não? Eu estou falando assim um pouco mais baixinho, porque eu estou tentando segurar um pouco a voz, tá bom? Para ver se eu chego até o final. Vocês se recordam que domingo passado chegou uma hora que quase não dava, né? Eu precisei resumir tudo e pensei até que nem daria para terminar. Então, eu vou poupar um pouco a voz. Eu preciso realmente da atenção dos meus irmãos nesse momento. Em primeiro lugar, qual foi a reação do Sinédrio? Antes, porém, eu quero relembrar que Pedro foi bastante completo em sua resposta ao Sinédrio, né? Os meus irmãos vão perceber que Pedro explicou de maneira direta que não poderia obedecer ao Sinédrio se isso implicasse, como de fato implicaria, desobediência a uma ordem clara de Deus. Isso está no versículo 29. E aqui eu já chamo a atenção dos meus irmãos para o fato de que somente nessa situação específica os apóstolos não estariam dispostos a se sujeitar às autoridades. Então, vamos com calma, porque essa desobediência apostólica não tinha nenhuma motivação política. Isso precisa ser dito. Para os apóstolos, o que nós temos aqui é uma questão de consciência e de fé. É uma questão de convicção de fé. Somente isso. Além disso, se Pedro, por um lado, reiterou a imputação da culpa pela crucificação de Jesus, também, por outro, reafirmou que por Jesus e em Jesus, Deus concede arrependimento e perdão de pecados. Isso está no versículo 31. Então nós não temos aqui uma mensagem afrontadora.
Não é rebeldia por rebeldia. E como é que você acha que aqueles homens deveriam ter reagido à mensagem? Deixa eu recordar outro fato aqui para vocês, porque Pedro disse basicamente as mesmas coisas que disse no seu primeiro sermão no Pentecostes. E os meus irmãos se recordem comigo agora que naquela ocasião, Lucas diz a respeito de milhares de homens e mulheres que, ouvindo as mensagens, as palavras de Pedro, que foi basicamente a mesma que Pedro está dizendo nesse ponto, Lucas disse a respeito daquele primeiro momento o seguinte: compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Estão lembrados? E então Lucas conclui aquele capítulo dizendo, aquele parágrafo melhor, dizendo que houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, como é que o Sinédrio poderia ter reagido nesse momento? Ocorre que a reação do Sinédrio foi outra. O versículo 33 diz o seguinte: eles, porém, ouvindo, fizeram o quê? Se enfureceram. E queriam o quê? E queriam matá-los. Se enfureceram e queriam matá-los. Lucas descreveu a contrição dos ouvintes do Pentecostes como uma palavra figurada, que significa, basicamente, eu estou pensando de novo em Lucas 2:37. Me acompanhe, por favor. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Certo? Vamos lá. A palavra que Lucas usa naquele momento é uma palavra figurada que significa basicamente perfurar, apunhalar. E foi traduzida em nossa versão por compungir. O que Lucas disse foi: aquelas pessoas tiveram a sua consciência agudamente ferida. Uma consciência agudamente ferida pelo peso do pecado. Agora, voltando para capítulo 5, versículo 33, Lucas registra a ira dos homens do Sinédrio com uma outra palavra figurada que significa serrar. Lá, apunhalar. Aqui, serrar. É como se Lucas tivesse dito o seguinte: os membros do Sinédrio morreram de tanto ódio. Eles se serraram, eles se consumiram de tanto ódio. E ainda deve ser acrescentado no ponto o tempo verbal usado por Lucas. Porque esse tempo verbal usado por Lucas é importante porque ele retrata que houve não apenas assim uma emoção súbita, uma emoção passageira. Não, não foi assim. O tempo verbal, repito, usado por Lucas, informa que houve um sentimento enraizado no coração. Um sentimento capaz de dar àqueles homens a frieza necessária para que eles pudessem projetar a destruição do objeto do seu ódio. Tanto é assim que eles quiseram o que mesmo? Quiseram o quê? Matá-los. Essa mesma palavra, para enfurecer, ocorre também em Atos capítulo 7, versículo 54. Lá em Atos 7, versículo 54, a palavra descreve a ira daqueles que apedrejaram Estevão. O texto diz assim, ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. E o que saiu desta ira, deste ódio? A execução de Estevão.
Eu quero saber se vocês estão me acompanhando. Meus irmãos, então não tenhamos dúvida. O ódio sentido pelo Sinédrio, entregue a si mesmo, seria capaz de executar naquela ocasião todos os apóstolos de Jesus Cristo. E quando os sentimentos de ira se fundem com inveja, a inveja mencionada no versículo 17, soma a inveja do versículo 17 com a fúria do versículo 33, e aqui nós temos então digamos, uma bomba armada. Um paiol de pólvora pronto para explodir. Entretanto, o que eu quero ressaltar é que existe algo de inteiramente irracional aqui. De fato, o pecado tem um quê de irracionalidade. Pessoas são capazes de matar outras pessoas porque estas pertencem a uma outra etnia, somente por isso. Pessoas são capazes de matar outras pessoas por conta da cor da sua pele. O pecado tem um quê de irracional. Mas, além disso, existe também um ódio irracional, sem explicação lógica aparente, que é dirigido contra Deus. E que no fracasso desse projeto, digamos, deicida, é desviado para aqueles que refletem a glória de Deus em algum grau e que proclamam as palavras de Deus com alguma fidelidade. O que eu estou querendo dizer é que só é possível entender passagens como esta se nós formos além e nós começarmos a entender que há uma irracionalidade. Existe alguma coisa aqui que não pode ser facilmente explicada, que não se encaixa em nenhum tipo de lógica aparente e que só pode ser percebida se nós concluirmos que o ódio que é dirigido aos apóstolos é, na verdade, antes dirigido a Deus. E Jesus predisse que isso aconteceria. Eu vou ler as palavras de Jesus. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Mas atenção para isto, por favor. Eu estou tentando entender aquilo que parece inexplicável, irracional. E aqui não me ocorre que o ódio do Sinédrio tenha sido fomentado pelos apóstolos. Eles não foram desrespeitosos, não foram atrevidos, não foram ameaçadores, não baixaram o nível da linguagem. E eu estou dizendo isto para dizer aos meus irmãos que ninguém, por causa do seu amor por Jesus, tem baixado o nível da linguagem, tem sido atrevido para com as autoridades, tem se insurgido contra autoridades que são instituídas por Deus. Os motivos destas coisas são políticos. E nós podemos discutir isso no outro momento e trazer outros elementos para esta discussão, para quem sabe chegar a alguma conclusão sobre quem tem razão ou quem não tem. Se as medidas estão sendo duras e perseguidoras e têm finalidade pessoal ou não. Isso é uma outra discussão.
Mas o que eu estou querendo lembrar aos meus irmãos é que ninguém baixa o nível da linguagem e se torna atrevido por tanto amar a Jesus. Vocês estão me entendendo ou não? Os apóstolos não fizeram isso. E eu estou convencido de que eles não fomentaram o ódio. Aliás, a Bíblia contém advertências suficientes no sentido de que não demos causa que as pessoas em geral e as autoridades em particular se voltem contra nós. Pedro mesmo disse assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, Pedro está dizendo, em outras palavras, que nós devemos nos comportar de tal maneira que naquilo em que falarem contra nós seja um equívoco. Então, a minha conclusão é: o ódio é inexplicável do ponto de vista humano. Refoge à lógica. É irracional. E precisa ser buscado numa outra causa. De todo modo, é este ódio irracional que agora se acende no versículo 33. Vocês me entenderam nesse ponto, sim ou não, gente? Em segundo lugar, vamos dar uma olhada no parecer de Gamaliel. E agora eu me volto para o versículo 34 e os seguintes. Prestem atenção comigo. Se é verdade que os perigos do engajamento missionário foram devidamente preditos por Jesus, e isso é verdade, já mencionei há pouco para vocês, é verdade também que o Senhor deixou clara a verdade de que a mão providencial de Deus estaria conduzindo todas as coisas. Jesus também advertiu de que nada refoge do controle das mãos do Todo-Poderoso. Essas duas facetas do ensino de Jesus, tanto a predição de problemas quanto a certeza da providência, que antecederam o envio dos 12. De um lado, Jesus disse assim, sereis odiados de todos por causa do meu nome. De outro, Jesus disse, não temais, pois sereis odiados. Não temais. Sim, há perigos, mas nenhum dos planos de Deus será frustrado. Vocês estão me entendendo? Eu lembro esse ensino de Jesus porque aqui, quando o Sinédrio está tomado de inveja e agora consumido, cerrado ao meio de tanto ódio, decidido já a matar os apóstolos, versículo 33 de novo, a providência prover um conselho apaziguador. Olha que coisa. O cenário já está pronto. Sabe o que poderia ocorrer nessa situação? A execução dos apóstolos. Mas atenção, não percamos isso de vista. Não percamos de vista o que está em jogo. Para dizer o mínimo, se os apóstolos tivessem morrido naquele momento, pelo menos isso, nós não teríamos uma parte considerável do Novo Testamento. E a igreja primitiva, a igreja em seus primeiros passos, teria perdido os seus líderes mais importantes. E tudo isso antes da conversão de Saulo de Tarso. Então, imaginem o cenário. Saulo ainda há, inclusive, de também enfurecer-se contra os cristãos. E nesse momento,
todos os apóstolos estão em Jerusalém, presos, sob a autoridade do Sinédrio, que está, por sua vez, decidido a matá-los. Imaginemos, apóstolos mortos nesse momento, a igreja nos seus primórdios, dando os primeiros passos, e de repente ela fica sem os seus líderes mais importantes. Eu diria que tem aqui uma providência de Deus comparativamente semelhante àquela preservadora do povo de Deus dos dias de Esther. O cenário já está armado para que os apóstolos sejam exterminados. E é nesse contexto perigoso que se ouve a voz de um membro importante do Sinédrio. É verdade que é um membro minoritário. Eu digo minoritário porque era um membro parte dos fariseus. E nós já sabemos de outras ocasiões que o Sinédrio era comandado majoritariamente pelos saduceus. E aí, de repente, surge esse homem, que, em compensação, é o maior mestre judeu do seu tempo, o Gamaliel. Para uma tradição, Gamaliel era neto e sucessor do rabino Hillel, um dos fundadores de uma famosa escola rabínica, que deve ter morrido em torno do ano 15 ou 20 antes de Cristo. Para uma outra tradição, Gamaliel não tinha relação com Hillel diretamente, mas que se tornou um homem tão famoso, a sua autoridade se firmou de tal maneira que ele fundou a sua própria escola teológica. Seja como for, Gamaliel, eu repito, foi o maior mestre judeu do seu tempo e tutor de Saulo de Tarso, que, por sua vez, foi o discípulo mais aplicado e muito mais radical do que o mestre, convenhamos? Além disso, Gamaliel não era famoso apenas por sua própria obra. Ele era parte dos fariseus, como já adiantei para os meus irmãos, uma seita muito mais numerosa, muito mais popular, muito mais querida no seio do grande público de Jerusalém da época, e, ao contrário dos saduceus, a seita dos fariseus abraçava realidades espirituais, inclusive realidades como a ressurreição de mortos. E isso tem levantado algum questionamento sobre se Gamaliel realmente chegou a considerar a possibilidade de Jesus ter realmente ressuscitado. Uma outra tradição, e esta não tem sido considerada, me parece evidentemente lendária, diz que Gamaliel se converteu e se tornou discípulo de Paulo. Isto é tão bom que a gente não acredita. Seja como for, foi esse o homem que a providência deparou na ocasião em que a igreja poderia ter perdido seus principais homens. Logo ali, nos primeiros passos de vida. E seu conselho foi no sentido de que o Sinédrio deveria fazer isto, ó, não se preocupar com os apóstolos, nem com a fé cristã. O versículo 38 fala a respeito da fé cristã como este conselho ou esta obra. E então Gamaliel diz no Sinédrio: dai de mão a estes homens, deixai-os. Não vamos nos preocupar com esse movimento. Agora, Gamaliel chega nesse ponto, no versículo 38, antes de dizer que antes do movimento cristão surgiram outros movimentos. A exemplo do movimento liderado por Teudas, no versículo 36,
e de Judas, o Galileu, no versículo 37. Sabe aonde esses movimentos chegaram? Em lugar nenhum. Sabe em que deram? Em nada. Então Gamaliel está dizendo, olha, isso não tem nada de novo. O historiador judeu Flávio Joséfo diz que naquela época, ali nas proximidades da vinda de Jesus, uma série de falsos messias surgiram no cenário da nação. Judas, o Galileu e Teudas foram apenas 2, de talvez uma dezena ou uma vintena de supostos messias. Então, Gamaliel está dizendo, gente, não tem nada novo acontecendo aqui. Vamos deixar esses homens em paz. Paremos de nos preocupar com estes homens, porque é só nós nos relembrarmos aqui de Teudas, de Judas, o Galileu. O que aconteceu com esses homens? Eles morreram e os seus discípulos se dispersaram, e provavelmente Gamaliel está sugerindo que este novo movimento, este conselho ou esta obra, como está no versículo 38, terá o mesmo fim, já que seu líder, Jesus, havia sido morto, o que tornaria provável que seus discípulos logo se dispersariam também. Por outro lado, Gamaliel diz que se há uma chance, ainda que remota, de esse movimento ser de Deus, o que provavelmente Gamaliel não acredita, mas se há uma chance remota desse movimento ser de Deus, versículo 39, ele não poderia ser destruído, caso em que o Sinédrio seria achado lutando contra Deus. E o final do versículo 39 diz que esse foi o conselho que prevaleceu. Entenderam, sim ou não? Mas convenhamos, não é, meus irmãos? Esse conselho está apenas parcialmente correto. Ele é uma meia-verdade. Há uma verdade junto ali com uma mentira. E é claro que você pode me perguntar assim, pastor, é possível que Deus concorra com meias-verdades ou mesmo com mentiras completas para a execução dos seus planos, sem que sua santidade seja maculada em ponto algum? É exatamente isso que acontece. É isso que nós estamos estudando nas quintas-feiras. O tema da providência. Nós estamos falando sobre isto. Pois bem, mas expliquemos por que Gamaliel falou a verdade apenas em parte. É isso que me interessa agora. Por um lado, Gamaliel falou bem quando advertiu que a obra de Deus é indestrutível. Gamaliel disse isso no versículo 39. Acompanhe aí. Se é de Deus, o quê? Se é de Deus, não podereis destruí-los. Ah, que doce verdade. Se é de Deus, não podereis destruí-los. Isto é verdade. Deus não vai ficar sem testemunho. Deus não permitiria, não permite, não permitirá, não quererá que a igreja cristã seja extirpada da terra. Foi Jesus que disse o seguinte, ó: eu edificarei a minha igreja e o quê? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com isso, Jesus está dizendo que a igreja é indestrutível. E com isso nós concordamos com Gamaliel. Se é de Deus, não podereis destruí-los. Gamaliel foi muito bem ainda quando afirmou que aquele que luta contra uma obra que é de Deus, luta contra Deus. Isso está também no versículo 39. Para que não sejais, porventura, lutando contra Deus. É como se Gamaliel estivesse dizendo, amigos, pensemos assim numa hipótese
que a nossa compreensão não alcança, fica apenas como mera hipótese que esta obra seja de Deus. Se esse for o caso, o que não é, eu não acredito, vocês não acreditam. Mas, pensando na hipótese remota de ser, se é de Deus, lutar contra ela é lutar contra quem? É lutar contra Deus. Os meus irmãos se recordam das palavras que o Cristo glorificado disse a Saulo de Tarso a caminho de Damasco. Vocês se recordam? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, o quê? Por que me persegues? E a resposta foi: ele perguntou: quem és tu, Senhor? O que Jesus respondeu? Eu sou Jesus, o quê? A quem tu persegues. Olha a verdade das palavras de Gamaliel sendo vistas no caminho de Damasco. Perseguir a igreja de Deus é o quê? É perseguir Deus. O Deus da igreja. É lutar contra Deus. Estamos 100% com Gamaliel até agora, não é? Por outro lado, deve ser lida com reservas a fala de Gamaliel no sentido de que, segundo o versículo 38, se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. A não ser que Gamaliel estivesse pensando escatologicamente. E se ele estivesse pensando escatologicamente, nós poderíamos concordar com ele. De fato, chegará o momento em que Deus submeterá definitiva e eternamente todos os seus inimigos. E toda a obra anticristã há de perecer. Mas dificilmente Gamaliel está pensando aqui escatologicamente. Ele está pensando em termos históricos. E nesse momento ele está dizendo: se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. E esta é uma mensagem perigosa. Esta é uma mensagem perigosa se ela significa que nós podemos apenas não fazer nada, embora podendo fazer, para estancar o mal, ao argumento de que o mal por si só se destrói. Olha qual é a ideia de Gamaliel. Vamos deixar para lá. O mal por si só se destrói. Você já leu isso na sua Bíblia em algum lugar? Só no parecer de Gamaliel. O mal por si só se destrói. E levando esse princípio de Gamaliel a sério, imaginemos, né? Os filhos não precisariam ser disciplinados, porque o mal passa. O pecado não deveria ser enfrentado na igreja, nem a heresia, porque o mal passa. O Estado não precisaria combater a criminalidade. Por quê? Porque o mal passa. Mas, na verdade, a experiência diz, a história diz e a Bíblia diz que o mal, não raro, prospera. A heresia se espalha e se enraiza. E há mentiras antigas. E há movimentos heréticos milenares. Na verdade, segundo a parábola de Jesus, o joio e o trigo coexistirão até a consumação dos séculos. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Então, dá para acatar apenas parcialmente o conselho de Gamaliel, mas de todo modo, eu repito, pela providência de Deus, o conselho de Gamaliel prevaleceu. Olha o que está no final do versículo 39. E concordaram com ele. E então Gamaliel foi ouvido. Mas, na verdade, como veremos agora, ele foi só parcialmente ouvido. Se o que ele quis dizer no versículo 38 foi que não haveria necessidade de fazer nada contra os apóstolos, ele foi somente parcialmente ouvido. E agora sim nós chegamos nos versículos 40 e 42. Vocês estão comigo ainda?
Ninguém dormiu? Tudo tranquilo. Eu digo que o conselho de Gamaliel foi apenas parcialmente ouvido, porque foi decidido poupar a vida dos apóstolos, mas ainda assim, açoites. E mais, pela terceira vez foi dito aos apóstolos que não falassem em o nome de Jesus. Gamaliel foi ouvido, mas nem tanto. Houve açoites e houve nova ameaça. Meus irmãos, os açoites eram humilhantes do ponto de vista moral. Ser despido para levar chicotadas. E os açoites eram dilacerantes do ponto de vista do corpo. Eram fisicamente dilacerantes. Os açoites eram feitos com cordas de couro, na ponta das quais se amarravam pedaços de aço, de osso, de pedra. E aquilo então, quando batia na carne, atalhava. Os judeus, muito mais piedosos que os gregos, limitavam o número de açoites. Uma quarentena menos um. Porque no imaginário deles, 40 açoites matariam. Então, para garantir a vida, 40 menos um. A partir de 40 a gente não aguenta ou não sabe se vai aguentar. 40 menos um. Também é possível que por conta do conselho de Gamaliel, esses açoites tenham sido amenizados. Nós não sabemos exatamente a ferocidade, a crueldade. Lucas diz apenas que os apóstolos foram açoitados. O texto é resumido. Mas, por incrível que possa parecer, a execução da sentença gerou alegria. Versículo 41 diz: E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de quê? De sofrer afrontas por esse nome. Veja que Lucas explica o motivo da alegria. O motivo da alegria não era os açoites. Mutilação é mutilação. Dilaceração é dilaceração. Dor é dor. Sofrimento é sofrimento. Coisas desse tipo só são boas e prazerosas em si mesmas somente para os masoquistas, os doentes de todo gênero. No caso dos apóstolos, a desgraça, o flagelo, a desumanidade, a crueldade, a pena de açoite. Esta pena não está de todo extirpada das nações do Ocidente. Se eu não estou enganado, Trinidad e Tobago ainda aplica açoites na execução de suas sentenças. Olha o que nós temos aqui. A desgraça, o flagelo, são transformados em alegria. Como é que a desgraça é transformada em graça, em alegria? Ah, meus irmãos, a desgraça foi transformada em alegria pela glória do nome. Lucas diz, pelo qual os apóstolos padeciam.
A desgraça foi transformada em alegria por terem eles sido afligidos exatamente por sua fidelidade àquele por quem sofriam. Eles não fomentaram o ódio das autoridades. Vocês estão me entendendo, não estão? Porque se a gente fomenta o ódio contra a autoridade e a autoridade se volta contra nós, isso não vai gerar alegria. A alegria é resultado de que aqueles homens foram fiéis na proclamação do Evangelho, desobedeceram às autoridades porque sabiam que este era o modo de obedecer a Deus e agora foram açoitados. Vocês acham que eles deveriam enfrentar isso como? Só com alegria. Pelo menos Pedro, que viveu esta alegria, décadas depois, ele explicou a razão da alegria no sofrimento. Ele disse assim, preste atenção, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É como se Pedro, décadas depois, explicasse com mais clareza os fundamentos daquela alegria que os apóstolos sentiram quando foram açoitados pelo Sinédrio. Mas não só. O texto estranhamente fala que nada podia silenciar aqueles homens. Olha o versículo 41. E todos os dias não cessavam. Todos os dias não cessavam. Ou seja, o tempo era ininterruptamente. No templo e de casa em casa, onde? No templo e de casa em casa. Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Então nós temos aqui o conteúdo da mensagem, a mensagem enquanto tarefa, a execução desta tarefa no tempo e no espaço. Não tinha como segurar aqueles homens, nem prisões, nem ameaças. E agora, nem açoites eram capazes de frear o ministério de homens que se alegravam por sofrer por ele. Como é que segura homens que são capazes de se alegrar quando sofrem por aquilo que fazem? Como se prende pessoas assim? Dá para entender isso ou não? Eu quero saber se vocês entenderam o texto. Sim ou não? Agora, o que colher de um texto tão precioso que pode ser destacado em 5 minutos? Essa é a tarefa, eu diria, mais complexa do sermão. De tantas as possibilidades, tal é a riqueza do texto e que nós precisamos selecionar. Esse é o ponto complexo. E eu selecionei aqui para os meus irmãos pelo menos 3 lições evidentes que surgem da passagem. Em primeiro lugar, eu digo outra vez, preparemo-nos para uma predisposição crescente contra a fé cristã. Eu disse isso domingo passado, não foi? Estou dizendo de novo. Preparemo-nos para uma predisposição crescente contra a fé cristã. Mas eu já advirto que a hostilidade aberta não será, pelo menos num período breve, exatamente contra o só fato de existir quem professe a fé cristã.
Não, agora não. Pelo menos não agora, não aqui. Em outras partes do mundo, pessoas estão sendo espoliadas de seus bens, perseguidas, despojadas de suas casas, de suas famílias, da sua vida, da sua liberdade, do seu trabalho, das suas coisas, da sua rotina, pelo só fato de ser crente. Enquanto estamos aqui agora, alguns milhares de pessoas estão nessa condição. Mas aqui, agora, o só fato de existir quem confesse a fé cristã, não. Por um breve período, isso não será suficiente para uma reação hostil. A fé cristã pode existir, desde que ela esteja reduzida no recôndito da sua consciência. O que você é? Eu sou cristão. Ah, ótimo. Olha, respeito. Respeito. Ah, você é cristão? Você é cristão? Ótimo. Respeito a sua fé. E com isso a pessoa está querendo dizer assim, mas cale a boca. Você pode ser cristão, mas reserve isso para você. E, de preferência, para a sala da sua casa. Porque fé cristã e qualquer outra crença não deve ser divulgada, salvo por uma finalidade ideológico-político-social, de restauração da dignidade de povos historicamente discriminados. Fiz um discurso político, não foi? Para o resgate social dos povos historicamente discriminados, aí sim, a gente precisa dar visibilidade, precisa empoderar. Falei, tô leve. Precisa empoderar. A fé cristã não. A fé cristã pode apenas existir. A denúncia do pecado tenderá a uma crescente criminalização. Mas tudo para o combate ao discurso de ódio. E para a proteção de grupos minoritários. Vocês estão me entendendo? É tudo por uma boa causa. Preparemos-nos para essa crescente predisposição negativa contra a fé cristã. Em segundo lugar, o mesmo testemunho fiel da verdade também, por outro lado, permanecerá como caminho divino para o recolhimento dos eleitos. Uns se cerrarão de ódio, mas outros se sentirão feridos, apunhalados em sua consciência pelo peso do pecado. E esses vão olhar para Jesus e vê-lo como lindo, como belo. É por isso que Jesus se chama Jesus. O anjo explicou para José. É porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. É por isso que Jesus se chama Jesus. Jesus se chama Ele salvará. O Ele salvará se chama Ele salvará porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele. E quando nós estivermos pregando o Evangelho, alguns vão morrer de tanto ódio. E outros vão dizer,
Jesus é tudo que eu preciso. E eu só encontro descanso nele. Como é mesmo? Como é mesmo seu nome? Ah, seu nome é Jesus. É dele que eu preciso. Mas uma coisa é certa: o testemunho do Evangelho nunca gera indiferença. Ou gera vida, ou confirma a morte. Paulo disse isso com as seguintes palavras: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. E por fim, em terceiro lugar, duas realidades são experimentadas no engajamento com a missão cristã. Eu preciso lembrar isso. Primeiro, uma, alegria na dor. Se você não enfrentou alegria na dor, é porque está faltando engajamento missionário. Porque o engajamento missionário produz a experiência da alegria pela honra do serviço e pela honra do Senhor. E segundo, a segunda experiência que nós colhemos no engajamento missionário é a experiência da mão invisível da providência, deparando-nos com livramentos inesperados, ajudas improváveis, participação improvável de pessoas improváveis. No caminho, na caminhada, anjos e gamaliéis vão também aparecendo pela providência e nós vamos experimentando a boa mão de Deus fazendo a sua obra prosperar. Lá no Ceará, no Cariri cearense, não é o Cariri paraibano. No cearense, ali por aqueles rincões ali de Várzea Alegre, você tem que passar para chegar em Várzea Alegre, na linda cidade de Juazeiro do Norte. E lá, algumas décadas atrás, um evangelista presbiteriano entrou para aqueles mundos e ele costumava improvisar um púlpito para apoiar sua Bíblia e então começava a falar. Não tinha uma vez que o nosso irmão não precisava recolher tudo às pressas e sair correndo. Porque vinham pessoas com pedradas e perseguições, e impropérios, e xingamentos de toda sorte, etc. Até que alguém lá, meio valente, se compadeceu do irmão. Se compadeceu do irmão. E disse para ele: a partir de hoje ninguém nunca mais vai fazer isso com você, não. Ele ficou até esperando para ver como é que isso aconteceria. Teve uma ocasião que ele chegou, improvisou o seu púlpito, o apoio da sua Bíblia, começou a falar. Opa, ele foi interrompido nesse momento por esse Gamaliel. E o Gamaliel pediu a palavra e disse, pegou um revólver, botou do lado da Bíblia, um negócio bem espiritual. Aí disse, vocês querem ir para o céu ou para o inferno? Se vocês querem ir para o céu, aí é com o irmão.
Para o céu é com o irmão. Para o inferno é comigo. Sabe, um santo remédio. Que Deus abençoe a sua obra. Fiquemos de pé. Senhor, nós graças te damos por tua palavra. Essa alegria no sofrimento. Essa humilhação transformada em glória. Em honra. O flagelo se convertendo em júbilo. Estas são experiências que só os filhos de Deus têm. Ninguém mais. Pedro disse, Paulo também, que assim é porque estes são os sofrimentos de Cristo. São os sofrimentos que restaram ao Cristo padecer. E evidentemente não há honra maior do que esta. Sofrer o resto dos sofrimentos do Redentor. Que tu sejas glorificado em todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém.